Terça-feira de carnaval, dia 17 de fevereiro, 11 horas da manhã. Estamos aqui para mais um encontro do Clube das Escritoras, né? O nosso encontro semanal, onde as nossas integrantes, né, as sócias do Clube das Escritoras, compartilham os seus textos, a produção da semana, e eu vou compartilhando essa leitura do processo do grupo, buscando contribuir para a gente estar avançando na construção dos capítulos individuais da obra Sou Eu, Sou Muitas, que será editada aqui pelo clube ao longo do ano de 2026. Então eu vou começar esse encontro lendo dois textos que foram produzidos essa semana pela Cida, que está aqui com a gente. Então primeiro eu vou ler e depois eu vou abrir a palavra para ter o feedback, né, das sócias do clube que estão aqui e, por último, a Cida nos falar como é que ela sente, né, o seu texto lido por outra pessoa, lido por mim, e o feedback que recebe das colegas, das companheiras do clube. Vou começar pelo primeiro texto. Carta de minha adulta para minha criança interior. Olá, minha pequena criança. Quanto tempo, né? Já fazem bastante tempo que eu estava querendo conversar com você, mas só agora tive a ideia de te escrever uma carta, sabendo que você sempre foi muito inteligente. Tenho certeza que irá ler e compreender o que eu quero te dizer através dessa carta. Minha criança, quero te informar como está a minha vida agora, que já me tornei adulta. Você sabe o quanto nossa infância foi difícil, lembra? Pois é. Sofremos todo tipo de injustiça, abandono, solidão, rejeição e por aí vai. Você se lembra muito bem. Mas agora, minha criança querida, tudo em nossas vidas mudou. Hoje já sou adulta, uma jovem senhora. Com o passar do tempo, tudo aquilo que vivemos juntas, inclusive os sofrimentos, eles já não existem mais. Ano passado, resolvi fazer uma viagem no tempo. Fui parar lá em São Bento, lembra? Pois é, lá sofremos muito, mas também fomos felizes. Lembra das nossas pescarias? Eram maravilhosas. A casa onde moramos, os pés de árvores frutíferas, manga, jacas, macaúba, coco de praia. Ah, como eu queria tanto chegar para lá, matar a saudade. Só que você nem imagina, nada daquilo existe mais. Nem o rio lajeado onde costumávamos banhar, até ele já secou, se resumiu em um simples riacho de águas barrentas. Quando me deparei com tudo aquilo, eu chorei muito, pois na minha mente continuava tudo como antes, só que tudo aquilo virou passado. As pessoas que nos fizeram sofrer tanto também já não existem mais. No começo foi muito sofrido, só que entendi que aqui no presente, onde estou hoje, é o melhor lugar para vivermos juntas novamente. Hoje eu sou escritora e escrevo poesias. Até já fiz uma para você. Hoje eu viajo, passeio por lugares incríveis. Também conheci muitas pessoas legais que gostam da gente de verdade. Também me tornei terapeuta. Eu ajudo as pessoas a se curarem de suas dores e sou muito feliz em poder fazer isso. Então, agora eu quero te fazer um convite. Vamos morar juntas novamente? Agora eu posso cuidar muito bem de você. E ninguém mais vai te fazer sofrer, porque eu vou estar sempre te guardando dentro do meu coração. E quando precisar de um carinho, é só olhar para mim, pois eu tenho muito amor guardado dentro de mim, que é suficiente para mim e para você. Cida Rocha. Agora o segundo texto. Uma bela reflexão. É interessante como gostamos de contar nossas histórias tristes, falar de nossas dores, de nossos percalços, que nos tornam pessoas tão pequenas. Mas aí é que a nossa mente faz questão de ficar, lambendo nossas próprias feridas. Nos vitimizamos, esperando que as pessoas se compadeçam dos nossos sofrimentos, para justificarmos os nossos fracassos, porque queremos achar a todo custo alguém culpado das nossas desventuras, que nada mais é do que o resultado daquilo que fazemos com o que fizeram a nós. Mas o nosso Deus soberano nos deixou o livre-arbítrio. Com isso, podemos escolher se queremos viver sofrendo para punir alguém, ou sendo feliz, reescrevendo a nossa história.
Por décadas eu vivi chorando leite derramado. Era o abandono, era minha mãe que não soube me dar amor, era a pobreza. Mas sabe de uma coisa? Eu acordei, eu cresci e agora sou eu mesmo protagonista da minha vida. E já comecei a reescrevê-la. Enquanto eu perdia tempo me sabotando, sendo infeliz de verdade, muitos queriam ter a vida que eu tenho. E não tenho mais que ser cabide de rosário de lamentações. Eu tenho uma lamparina aqui dentro que brilha o tempo todo. Ela é incandescente e ainda sobra luz para alumiar a escuridão de outras pessoas. Esse é meu melhor momento para decidir quem eu quero ser. E sabe o que eu quero ser para minha vida? É muita vida, cheia de paz, de saúde e muita prosperidade financeira. Ter um marido provedor, carinhoso, atencioso. Caramba, olha só o que eu posso fazer da minha própria vida. Antes de ficar rica, eu quero ir treinando como é ser rica, livre, escritora famosa e reconhecida. Já me vejo nos palcos da vida, palestrando para milhares de pessoas que ainda estão vibrando no limbo negativo que me prendeu por anos. Agora sim, uso roupas e sapatos de grifes famosíssimas. Tenho carro Porsche com motorista particular, apenas porque eu não estou a fim de dirigir. Agora eu quebro todas as amarras que me puxavam para trás. Eu dou adeus à pobreza, à escassez e às limitações. Dentro de mim agora mora a permissão e muitas razões para ser feliz de verdade. Cida Rocha. Muito bem. Esses são os dois textos que a Cida nos enviou na preparação desse nosso encontro de hoje. Então, eu queria passar a palavra para a Leia e para a Fátima fazerem as primeiras considerações aí sobre como que elas receberam o texto da colega do clube. A carta, posso falar? Pode. É, a carta para a menina achei linda, meu Deus, muito linda. A gente esquece, né, da nossa criança interior, né? E é bom resgatar isso, é muito bom, muito linda, gostei. E o segundo também, muito bom. É um texto que muito positivo, né? De uma pessoa que já saiu de um, vamos dizer assim, de um patamar e está galgando outros, né? É isso que eu pensei. Pode falar, Leia. Não, é que o Tim estava ligando aqui, sabe? Aquelas coisas para vender, aí eu fiz com a mão assim. Poderia ter continuado, Fátima. Não, eu já é isso que eu queria falar mesmo. Então, nossa, muito lindo, viu? Como é que você tem essas ideias? Você escreve faz tempo, né? A gente vai imaginando assim a criança, quanta coisa a nossa caminhada, né? Isso é muito lindo, a gente colocar no papel realmente. A gente começa a ter clareza, né? Igual a Joyce falou aí, para colocar no papel. E eu fico imaginando como que vai ser o meu segundo, e agora vai ser junto, né? Esse, esse livro, né? Juntamente com os outros. Aí eu falo, nossa, é gostoso, né? Chegar na mão das pessoas, porque nem todo mundo vai receber, né? Mas é legal você deixar isso, porque isso cura as pessoas realmente, né? Isso cura tanto a gente quanto a pessoa. E esse texto é maravilhoso, Cida. Muito bonito, muito, muito. Olha, chamou muita atenção da minha criança interior. E aí eu lembro quando eu era criança, quando chovia, que a professora falava assim que a gente que tinha pedras, ouro, pedras preciosas no rio, e vinha lá de Serra Pelada, para aqueles lados, lá o rio vinha trazendo, né? E quando chovia, então eu corria lá no rio, na beirada do rio, procurando esmeralda. Aquele sonho de encontrar uma pedra de esmeralda, sabe?
Então eu imaginava, fui imaginando você contando aí, eu falei, nossa, quantos sonhos, né? Aí um dia eu fui para a Colômbia e eu fui no museu lá das Esmeraldas, lá em Bogotá. Daí eu comprei um brinco de esmeralda, paguei bem carinho, falei, mas eu vou comprar. E você acredita que eu perdi ele? Depois eu achei, depois perdi de novo. Eu só tô com um brinco, esmeralda colombiana. Entendeu? Então, falar, passa na mão da gente, vai embora, né? Como são as coisas. Igual a infância, vai, a gente vive aquilo lá, depois a gente vai crescendo adulto, vai esquecendo da criança interior, não vai resolvendo, e a gente escrevendo, a gente vai lembrando, nossa, quanta coisa, quanta coisa. Isso é muito bom, isso é gostoso. Isso acaba sendo útil para todo mundo. Bacana. Parabéns aí, Cida. E aí, Cida, como é que é ouvir o seu texto lido na voz de outra pessoa, ter as apreciações das suas companheiras do Clube das Escritoras? Como é que tá aí dentro? Cida, tá desligado o teu microfone, pode ligar. Agora foi. Agora sim. Eu queria falar para a Leia a respeito da esterectomia, antes de fazer meu comentário. Leia, não deixe para depois, mesmo que você deixe só para enquanto você vai fazer essa viagem, mas na volta você tira esse útero para fora. O útero só presta para criar filho e doenças. Eu fiz esterectomia, eu tinha 36 anos. Foi a melhor coisa na minha vida. É libertador você não ter que ficar sangrando, você não ter que ficar, sabe? É libertador. Não tenha medo, você não vai ver o sangue, e tua cirurgia vai ser maravilhosa e vai dar tudo certo, amiga, viu? Grande abraço. Joyce, ontem eu chorei de verdade, né? Ontem foi que eu fiz esse da criança interior. Eu vivi isso na minha pele o ano passado, porque na minha mente, até então, eu guardava todas aquelas lembranças do passado como se fossem reais. Eu achava assim, se eu fizer um passeio em lugar tal, eu vou encontrar tudo do jeito que era antes. E para minha decepção, Joyce, eu, eu resolvi fazer essa viagem. Eu fui o ano passado. E foi muito dolorido, foi muita dor, foi muito sofrimento, sabe? De ver que ali era apenas um sonho, que tudo já havia passado. O lugar da casa não tinha mais resquício. Aquele rio que era transbordante era um mero riacho. O homem destruiu tudo. Hoje é fazenda de capim para criar gado. Não tem mais as minhas lembranças da criança de felicidade, entendeu? Ainda guardo, mesmo chorando, mesmo sendo difícil aceitar essa, esse lugar onde eu fui feliz, sofria, mas lá eu guardei memórias boas. E eu literalmente não tinha mais, sabe? Eu fui nas duas cidades, eu fui no interior onde eu nasci, eu fiz realmente uma volta no tempo. E eu voltei muito decepcionada, porque nem a cidade eu não reconhecia mais as ruas. Estava tudo diferente, estava tudo, sabe? E eu fui na igreja onde eu fui batizada, sabe? Não tinha mais nada, nada daquilo, da época que eu vivi com a minha criança, entre o sofrimento e a alegria. E eu resolvi ter essa conversa com ela, porque eu quero trazer ela dessa vida do passado. Lá não tem mais nada, nem para nos fazer feliz e nem para nos machucar. E que ela possa se juntar comigo para a gente guardar as boas lembranças, as boas recordações e deixar que o passado
Foi um papel que eu rasguei e joguei fora, não existe mais. É aqui no presente o lugar da gente viver. Ainda está sendo difícil, porque a cura ela é um processo lento, sabe? Cada ano eu já estou nessa estrada da cura, da busca, há 9, 10 anos da minha vida. Mas a gente vê que não é uma coisa tão fácil, sabe, Joyce? É muito profunda, sabe? Lá dentro, igual você fala, vai colocando para fora. Então, cada coisa, sabe, ali você vai mexendo, você vai revirando. E eu tenho uma tendência muito grande de lembrar das coisas do passado. Eu tenho essa tendência enorme do meu pensamento ir vagando rapidamente. Eu estou aqui e de repente aparece uma cena ou outra lá do passado. E daí eu me olhei no espelho e eu falei, eu tenho que mudar essa situação. Só eu posso fazer isso. Ninguém pode fazer isso por mim. E eu resolvi assumir o ser humano adulto que eu sou hoje, fazendo as escolhas, entendeu? E sabendo que tudo que ficou do passado foi aprendizado e que me tornou essa pessoa forte, que eu consegui chegar onde eu estou hoje. Quando eu me refiro que eu estou rica, eu ainda não estou, ainda não tenho meu carro Porsche, ainda não tenho as roupas de grife, porque eu me sentia culpada em ter dinheiro. Tanto é que eu ganhei muito dinheiro na minha vida, o dinheiro não ficava comigo por conta das dependências emocionais que eu carrego. Então eu resolvi, eu estou fazendo também uma mentoria com uma pessoa maravilhosa que está me ajudando muito. E eu resolvi que a partir de hoje, a partir daquele momento ali que eu me olhei no espelho, que eu resolvi assumir esse meu lado adulto, de pessoas que pode sim ter dinheiro, de pessoa que pode sim ser famosa, que pode sim conseguir aquilo que quer sem culpa, porque a melhor maneira de eu honrar meus pais é fazendo aquilo que eles não conseguiram fazer. Então, eu quero deixar a pobreza, eu quero deixar a miséria, eu quero deixar a escassez, as doenças, os ciclos de doenças, sabe, hereditária que eu carregava. Eu quero deixar tudo isso para trás. E eu quero realmente começar a reescrever a minha história de vida, mas agora de uma maneira diferente, podendo olhar para mim sem culpa, que eu preciso gastar o dinheiro que eu ganho comigo, sem nenhum problema, porque eu mereço isso. Eu mereço, sabe? E é isso, foi bem sofrido fazer esses 2 textos, mas você pode ter certeza que foi muito profundo, foi uma coisa que tocou muito dentro de mim. E, e eu tenho certeza que, sabe, os frutos vão ser colhidos. Não tenho dúvida disso. Muito obrigada por essa oportunidade, viu, Joyce? Estamos juntas, viu, minhas amigas? Então, assim, parabéns por essa conquista, né, de ir fundo na emoção, como ela aparece no teu relato aqui agora, ao vivo, né? Nós estamos tendo esse privilégio de estar com você aqui na sala, de realmente esse acesso da emoção e de como você organizou no texto, né? Você vai, como falou uma pessoa que foi muito importante na minha jornada de desenvolvimento, a pérola está no fundo do mar. Então você foi lá no fundo do mar, enfrentou as águas, trouxe a pérola e nos oferece a pérola na forma de texto, né? Então, Sim, esse é o processo. Esse é o processo. E uma coisa bem importante para ficar marcado aqui, né, nesse nosso encontro, a importância da mulher que se coloca no clube de leitoras, nesse desafio pessoal de escrever a própria história, de entrar no seu recorte biográfico, é uma disciplina amorosa em relação à própria história. Né? Existe, quando se fala de escritor, autor, existe um mito da criatividade, da inspiração.
como se a gente tivesse que acordar inspirada para a coisa acontecer. E não é bem assim, Sim, né? Então, eu vou contar para vocês o meu segredo de escrever. Todo dia, quando eu acordo de manhã, tem uma mesinha do lado da cama. Eu escrevo 3 páginas à mão todos os dias. 3 páginas à mão. O que vier na mente, aquele primeiro pensamento que pode se encadear com uma questão biográfica ou não, né? Vou dizer que de cada 10 textos que eu escrevo, talvez um eu aproveite para publicação, mas todos eu aproveito para em termos de organização das ideias, tá? Então, sim, o que eu sugiro, e não é algo que eu inventei, tem uma autora que é o Caminho do Artista, Julia Cameron, que ela desenvolveu isso como método há mais de 30 anos atrás, é a chamada Bíblia da Criatividade, é conhecido o livro dela como o Caminho do Artista, né? Então, a terceira temporada do meu podcast eu dediquei a esse livro, eu falei de cada capítulo desse livro, que ele é maravilhoso e eu recomendo. Então, as páginas matinais são um legado muito importante, assim. Então, se você que está vendo esse vídeo, né, está se sentindo travada na sua escrita biográfica, adota uma disciplina amorosa com a sua história de vida, né? Privilegia o primeiro horário da manhã, antes mesmo de tomar café. Escreve 3 páginas à mão, sabe? Se não está vindo ideia, vai escrever nem que seja uma frase, uma página inteira. Não está vindo ideia, não está vindo ideia, não está vindo ideia. Até que normalmente a última página, a última metade da última página é onde vem a pérola, tá? Então sim. é um exercício muito interessante. É muito, muito interessante. Então, esse é o momento agora na nossa jornada de construção do relato biográfico, do seu capítulo, né? É de estar trazendo material, estar trazendo. Então, tudo que vocês compartilham comigo e a gente lê aqui, eu estou salvando no arquivo na certeza de que eles não são o texto final ainda, eles são o começo da jornada, tá? Sim. Gostaria de abrir um momento aí de perguntas para as sócias que estão aqui na sala. Dúvidas? Tem dúvidas técnicas, dúvidas outras sobre o processo de escrita? Algo que a gente possa esclarecer aqui nesse momento? Tá. Deixa eu comentar com a Cida, né? A Cida falou assim, que ela voltou nos lugares lá de criança e ela chorou, né? Porque tá tudo diferente, mas a Cida é outra pessoa, então você tem outra percepção. É lógico que você viveu aquilo lá, você viu tudo bonito, né? Igual eu também, a gente tinha o Riozão, quando eu fui lá, eu voltei lá, nossa, o rio estava pequenininho, parecia um fiozinho. Depois eu fui na segunda vez, já começou a encher. Falei, nossa, minha presença ajudou a voltar a água. Sabe, eu falei até com o pessoal, falei, nossa, que coisa linda, e tinha até cachoeira. Na terceira vez tinha mais ainda, mas depois faz tempo que eu não vou mais, né? Então, onde a gente lavava roupa, pegava peixinho, comia, camarão com peneira, aquelas coisas. Nossa infância foi ali, né? Mas então a gente é outra pessoa, então a gente vai ver totalmente diferente. Outra Pois coisa, é, hã? pois é, Leia. É assim, agora que eu estou tomando essa, realmente, sabe, que eu estou tomando isso como verdade, de que eu não sou mais aquela criança, de que aquilo já passou. Mas olha, dói muito, Leia, dói muito. Tudo que eu vi, tudo que, sabe, eu não entendo por que marcou tanto aquilo ali, sabe? De eu querer achar, meu Deus, como um conto de fada, que estava tudo lá, sabe? E eu quis fazer pessoalmente, exatamente porque eu queria ver o que ia acontecer. Aí viajei, foram 3 cidades, fizeram parte da minha infância, sabe? Literalmente, não tem mais praticamente ninguém. Encontrei algumas amigas que a gente brincava de boneca, sabe? De casinha e tudo, cada uma com a sua vida diferente, cada uma. E aquilo ali foi abrindo, abrindo, sabe? Mas dói muito, dói. E enquanto dói é porque não tá curado ainda. Daí você faz as perguntas, começa a fazer as perguntas, né, Joyce?
começa a perguntar, não sei, eu não sou terapeuta, né? Eu gostaria de ser, mas eu não sou psicóloga, né? Simplesmente eu saí do sítio e fui ser professora, bióloga, né? Hum. E de magistério aí. Mas, não sei, você vai ter que se achar, porque eu estou procurando todos os meios para me achar, do mais natural possível. Fala, por que você foi Mas eu desse já jeito? tô me achando, sabe? Só que Então, é dolorido, mas eu tô me achando. dolorido. Com certeza. E a resposta está tudo dentro da gente. Está Tudo tudo dentro dentro da da gente. gente, exatamente. É. Tanto é que eu reconheço isso no segundo texto, que agora eu não dependo mais de ninguém, eu não tenho que ficar É. remoendo sofrimento passado. Eu agora resolvi navegar em outros mares, entendeu? E estou lutando para isso, estou trabalhando para isso. Certo. Então, E a pelo que eu pessoa que entendi. você se tornou, Pode pode falar. falar? Conclui, E a pessoal. pessoa que você se tornou, forte, essa mulher sonhadora, que você pode ter um Porsche, sim. Por que não? Se os outros podem, você pode. Começa a despertar, né? E a sua caminhada, a sua jornada foi te preparando para isso. Porque às vezes as coisas Exatamente. vêm É. e a gente nem está pronta ainda. Igual eu quero crescer na minha empresa. Eu nunca quis, eu acho que no inconsciente eu quis chegar a presidente da minha empresa, sabe? Da minha equipe. Mas eu nunca pensei nisso. Hoje eu posso sim, mas aí tem uns amarras aí que eu preciso ir trabalhando e preparando, porque senão você chega lá em cima e você cai. Você não sabe É nem verdade. sustentar. Então a vida é assim, né? A gente tem que ir preparando com sabedoria, curtindo, agradecendo, tirando as amarras que na estrada você vai encontrando de tudo, jacaré, cobra, gente invejosa, é tudo que você encontra. Mas você fala, meu objetivo é esse, sabe? Aí você chega lá em cima, você não vai chegar sozinha, porque se chegar sozinha também é triste. Você tem que levar uma turma junto com você para curtir na vida. E eu sempre fiz assim, eu falava para meus colegas professores, gente, não espera aposentar, não. Vai curtindo a vida. Eu pegava meu Fusquinha, saía com meus três filhos, pegava mais sobrinhada, colocava dentro do Fusca, a gente fazia piquenique, ia no parque, sabe? Arrebentava pipoca e levava, e era tão gostoso, eu tenho foto assim. Então, o segredo é curtir a jornada. Eu Sim. falava para os É professores, verdade. e muita gente aposentou, está lá doente, sabe? E porque não foi curtindo, gente. E tudo tem que agradecer, porque tudo veio para nós, porque é para gente, É verdade. sabe? É isso aí. Eu penso assim, né? E É, outra coisa, pode falar, continua, tá bem, e tem é tempo. assim, agora eu só queria ter consistência, Joyce. Muito Eu bem. começo uma coisa e não continuo. Eu comecei a escrever um diário várias vezes, eu joguei fora, rasguei, porque eu colocava muita coisa triste também, sabe? Falei, Certo. não, meu diário tem que ser diário do sol. Só coisa boa. Comecei a escrever, escrever, escrever. Tá parado lá. Então eu já escrevi para ele: olha, meu diário, você não é diário, você é diário, é doisário, é semanário, é mensário e é anuário. Porque eu, sabe, não tem aquela consistência todo dia. Aí eu Certo. queria assim, comecei a fazer ginástica, parei. Então não tem aquela Mas você consistência. vê que tem um padrão, né? Então, voltando à ideia da disciplina, uma disciplina amorosa consigo, né? Essa mesma disciplina que a academia exige, o texto exige também, né? E assim, o que que eu recomendo de forma prática? Você tem o seu recorte biográfico. Então, se comprometa a gastar tudo que ele coloca ali no finalzinho do seu documento recorte biográfico, de cada uma de vocês, está lá, que é o recorte biográfico recomendado, e tem tópicos. Então, se comprometa a fazer pelo menos um texto de cada tópico daquele ali. Sabe como levar a capricho, dizer, Joyce, eu terminei o meu recorte. Aí, check, sabe? Então, assim, missão cumprida, eu consegui, sabe? Então, podemos fazer assim, Leia, você vai pegar no capricho ali o teu recorte e vai fazer um texto de cada um? Que tal? Sim, Tá? tá, Porque vou realmente a gente pegar começar. e fazer um mergulho na biografia, repassando todas as partes. Às vezes é uma viagem que a gente diz, meu Deus, será que eu vou conseguir voltar dessa viagem? Então, o recorte biográfico é uma forma de desenvolver uma musculatura para uma viagem maior, mais adiante.
tá? Como você mesmo falou, as perguntas, a pergunta de terapeuta, a pergunta de psicólogo, né? No cultivo de biografias, a gente desenvolveu, através das técnicas da psicologia, né? É um trabalho de pesquisa em psicologia que desenvolveu uma intervenção para pessoas adultas, que o objetivo é que mesmo trabalhadores leigos da saúde possam aplicar com outras pessoas. E tem aquele curso para vocês que compraram a matrícula com o curso Estruture Sua Biografia em 5 aulas, tem lá o método cultivo de biografia. Em cada aula, então, a primavera, verão, outono e inverno. Cada aula tem uma folha de exercícios com perguntas para o setênio. Então, por exemplo, se a Leia e a Cida estão sentindo que é no quadrante da primavera que está pegando as questões, minha sugestão vai lá para a folha de exercícios da aula da primavera, que é o período dos 0 aos 21 anos de idade, e faz as perguntas. Então, para quem quer aprofundar, mas a minha sugestão prática, de ordem prática, pegue primeiro o recorte biográfico e faça nessa rotina de textos matinais, pegue e leva no capricho, um texto para cada tópico, bem se disciplinando mesmo. Hoje eu vou escrever sobre esse tópico aqui. Eu nem sei o que escrever. Escreve, eu nem sei o que escrever, são 3 páginas. Na terceira página vai vir alguma coisa para vocês contarem para a gente na próxima sessão. Tá? Então, a minha sugestão é essa, para desenvolver uma musculatura, começa pelo recorte biográfico, ele tem uma razão de ser no processo, e depois, para aprofundar, para ir para essas águas mais profundas que vocês já estão entrando, vai na aula Estrutura e Sua Autobiografia em 5 aulas, no caso que vocês apontam aí é a primavera do cultivo de biografias. Então, seria isso. Fátima, você tá quietinha aqui, eu tô com o teu texto. Eu vou ler agora o seu texto, o seu segundo texto. A Fátima já tá voando, já, ela tá... Vamos lá, vamos ao texto da Fátima. O luto vivido com apoio e consciência. Luto é falta, luto é atravessamento, luto é dor, luto é solidão, por mais que tenham muitas pessoas ao seu redor. Luto é adaptação a outro estilo de vida. De repente, o que era uma dorzinha se transformou em uma coisa que nunca tínhamos pensado, imaginado. Câncer, metástase, pouco tempo de vida. Entramos num túnel escuro e não víamos luz. Choramos, nos abraçamos, nos desesperamos. E aos poucos a vida foi se esvaindo. Ela escorria a olhos vistos, pelo olhar, pela pele, pelas lágrimas. O tratamento não surtia efeito e a morte chegava mais perto. Chegamos então aos cuidados paliativos. Paliativo era só uma palavra até então. Passou a ter outro sentido na dor, na doença. Passou a ser conforto, acolhimento, conhecimento. Conhecer o que acontecia a cada dia na caminhada para o fim foi fundamental. Trouxe luz ao túnel escuro. Aprendi que tinha que liberar o homem que amei por tantos anos, para que passasse pelo processo da morte. Tomei para mim todas as responsabilidades financeiras da nossa vida, pois ele precisava estar liberto para viver seu sofrimento emocional e mental. Só o corpo definhava cada dia, e só o monstro crescia, aumentava, assustava. Um dia, 9/12/2020, fui à consulta com o oncologista sozinha. Doutor, já não posso mais trazê-lo. Ele tem pouco tempo de vida, disse o médico. A senhora precisa se cuidar também. Pouco tempo quanto? Perguntei. E ouvi uma resposta que me quebrou por dentro. 15 dias. Se cuide, disse o médico. Meu mundo estava desabando e parecia que as palavras do médico pesavam tanto que estava esmagando meu peito. Na consulta seguinte, com a médica e a psicóloga dos cuidados paliativos, lugar de acolhida, de amor e de conhecimento e aprendizado, fui alertada para que o levasse ao hospital. Doutora Samantha falou: estarei de plantão no pronto-socorro no sábado. Palavras estas
que ficaram ecoando na minha cabeça e no meu coração. Voltei para casa e faço aqui um parênteses. Eu não estava só. Minha rede de apoio, que foi importantíssima para mim, meus 3 filhos, minhas irmãs, nunca me deixaram só. E eu sou eternamente grata por isso. E as palavras da médica continuaram a ecoar na minha mente. Ele já havia manifestado que não queria ir para o hospital. Mas os cuidados estavam ficando muito difíceis, mesmo com muitas mãos. Era sofrido para ele e para nós. Pensando em dar mais conforto e toda a assistência possível, conversei com ele, que acabou concordando. Era sábado, à noite. Em uma ambulância partimos. O hospital era a uns 10 minutos de casa, mas na minha cabeça foi uma viagem difícil que durou muito tempo. Antes do agravamento da doença, ele se despediu com palavras amorosas de cada um dos filhos, de uma das minhas irmãs, do nosso sobrinho afilhado e de mim. As palavras que me disse mostraram quem ele foi nesses quase 50 anos de convivência. Aproveite a vida, viaje com suas irmãs, faça o que você gosta. E se você encontrar um companheiro, eu aprovo. Essas palavras me fazem chorar até hoje. Quanta grandeza, quanto desprendimento e amor se manifestavam naquele momento. No hospital, a doença avançando, cada vez mais ele passava dormindo, até que 17 dias após aquele meu encontro com o oncologista, ele partiu. Antes, doutora Samantha, Márcia, psicóloga, me falaram: libere para que ele vá. Então comecei a me afastar, por pequenos períodos, do quarto. Em época de pandemia, ficava na capela do hospital, rezando, conversando com meus filhos, até que no dia 26 de dezembro, ao voltar do quarto, minha irmã me falou que a pressão dele estava muito baixa. Entendi que ele estava indo. Eu tinha preparado música, uma prece para a hora da partida, então coloquei a música baixinho junto ao seu ouvido, depois li com todo amor que eu tinha o mantra da passagem de alma, e ele se foi, cercado pelas pessoas mais importantes que o amavam. O momento se transforma em dor, só dor. Após a cerimônia rápida por causa do Covid, foi cremado. Voltamos. O luto, ele não é a morte. O luto começa quando revemos o diagnóstico e o prognóstico que recebemos. Foram os 4 meses mais difíceis da minha vida. E então minha mente registrou: tua vida nunca mais será a mesma. E não foi. A dor no peito rasgava-me. Em alguns momentos, eu andava de um lado para o outro, perguntando: por que ele, não eu? Atendendo ao desejo dele, levamos suas cinzas à sua cidade natal, para um túmulo onde estão enterradas minha sogra, minha cunhada e a irmã mais velha dele. Nesse momento, revivi tudo de novo. O que era para ser uma cerimônia discreta se transformou num grande adeus. Vieram os familiares, os amigos de infância, os 2 canarinhos amarelos que pousaram na urna que continha as cinzas. Foi muito emocionante, pois ele amava a família, os amigos e os pássaros, especialmente esses amarelos. Voltamos, o coração mais leve, mas cheio de saudade. Meu retorno à minha casa foi difícil. Pela primeira vez, estava completamente só. E pensei que, de fato, nunca tinha ficado só em minha vida. Nasci em uma família numerosa, cresci rodeada por familiares. Quando minha mãe se foi, formamos o quarteto das irmãs e logo em seguida conheci meu marido. Acredito que minha mãe mexeu os pauzinhos lá no céu para que eu o encontrasse. Então, pela primeira vez só, tendo que tocar a vida, resolvi que precisava de um espaço de escuta e fui procurar a minha psicóloga, que havia me atendido anos antes. Procurei um grupo de luto, pois precisava ouvir e falar de histórias semelhantes. Meu grupo pedia ajustes, então fui para um curso online de consciência corporal. Também retornei às minhas atividades físicas e, para minha surpresa, outras colegas haviam perdido seus companheiros. E assim a vida retornava aos poucos ao novo normal. Foi fácil? Não, ainda não é. O caminho até aqui foi lindo e dolorido. Teve dor, teve saudade, teve muito esforço para não sucumbir. E então,
Fui aprendendo que quem parte não vai embora, passa a morar no nosso coração. E é assim que sinto hoje. Ele fez morada em meu coração. O luto, ele continua, vai se amenizando conforme vamos elaborando esse novo modo de viver. Já viajei com as minhas irmãs, viajei sozinha, cultivo minhas amizades, faço encontro com amigas, meus filhos me visitam, curto meus netos e assim estou celebrando a vida que tivemos juntos. Ai, ai. Que texto, hein? Me emocionei aqui. Leia, Cida, por favor. Eu também sou de uma família numerosa, também nunca fiquei sozinha. Eu falo, meu Deus, né? Eu também, que a gente não sabe quem vai partir primeiro, né? Um dos dois vai ter que ir. Tá, mas não é fácil não, viu, Fátima? Não é fácil. Mas, mas Deus dá força, né? Deus dá força, você tem a sua turma ainda, né? Seus filhos, seus netos. É isso que a gente tem que ver, porque chegou a hora, não tem jeito. Cada um tem sua partida, né? Não é fácil não, mas a gente acaba não esquecendo, mas a gente vai, com o tempo, a gente vai, não sei se aceitando, não sei como que funciona, mas assim é a vida, né? Estamos aqui de partida, procurar fazer o bem sem olhar quem e viver da melhor maneira possível, né? Que linda história, viu? Até os pássaros foram lá despedir dele. Quanto tempo faz, Fátima? Fechado. Vai no cantinho assim, aí você acha. Depois você fala. Vamos deixar a Cida falar então, né, Joyce? Foi só para a informação tá ali, tá? Foi em 26 de dezembro de 2020. Ah, 5 anos, uhum. Tá bom, obrigada. tá? Cida, É, pode falar. o que diz, o que dizer desse texto, né? Eu que sou uma pessoa suspeita para falar sobre esse assunto do luto, porque é uma questão também que, nossa, eu até hoje não consegui ainda digerir e ver como uma coisa normal. Eu sou estoica, o estoicismo prega isso, a brevidade da vida, e eu me apego muito nos ensinamentos estoicos para que eu possa um dia ter a leveza, sabe, de falar do luto, de viver o luto sem sofrer tanto. Eu parabenizo a Fátima por ela ter tido esse aprofundamento nesse assunto tão delicado. Ela literalmente materializou tudo que ela viveu ali através da escrita. E eu tenho certeza, Fátima, que você se tornou uma pessoa mais leve. Hoje você é uma pessoa mais leve em relação ao luto. Fácil não é, como você falou, né? É difícil, porque sabemos que até Jesus Cristo temeu a morte. A morte é um mistério, não se sabe o que tem depois. Mas o certo é que todos vamos partir e que todos nós vamos chegar nos nossos dias e que a gente possa ir buscando essa aceitação para que esses fardos vão se tornando um pouco mais leve em cada partida de um ente querido, que a gente possa ter mais serenidade, mais aceitação. E é isso, amada. Parabéns pelo texto profundo. E Fátima, como é que é ouvir o seu texto lido por outra pessoa, né? Lido por mim, ter as considerações das suas companheiras do clube?
eu fiquei pensando assim, eu escrevi assim, eu escrevi desse jeito, mas é real, é o que eu vivi, né? E eu gostei de ouvir a tua versão, a tua. Fátima, pode continuar falando. Fátima, você tá aí? Oi? Pode continuar falando. É. É que aqui tá, hoje o sinal tá muito difícil aqui, Ah, tá. tá? Então, assim, eu adorei ouvir na sua voz e gostei das considerações das colegas, né? É o que eu vivi real e ainda tem mais histórias, sabe? Que eu não coloquei aí. Mas é isso. Certo. E como é que foi acessar a emoção para trazer esse texto? Como é que foi o seu processo? Ai, parece que quando eu começo a escrever, parece que vai deslanchando, assim, sabe? Aquelas as emoções, eu chorei, eu parei, pensei, e é assim, mas eu acredito assim que eu já estou numa fase que eu consigo falar bem sobre sem sofrer tanto, sabe? Uhum. E como é que é para você perceber que você já tá melhor elaborado? Como é que é a sensação? Ah, é muito boa, assim. Tem várias coisas que eu acho que eu vou contar no próximo texto, que quando eu percebo assim que eu tô diferente, eu sou outra, sabe? Eu me encontrei de alguma maneira para que eu possa viver sozinha, né? Estar sozinha, gostar de estar sozinha comigo, tudo isso. Isso é muito importante mesmo. Tá, e uma coisinha que eu queria saber. Tô aqui abrindo o seu recorte biográfico, né? E eu tenho percebido que a sua produção tem sido muito consistente. E eu queria saber assim, o quanto que está sendo útil o recorte biográfico para essa produção que você está compartilhando aqui no clube. Olha, para mim, o recorte biográfico está sendo assim, aqueles itens, né, que você colocou no final. Uhum. Eu tô sentindo como se eles fossem um caminho para eu escrever. E eu leio aquele título, vamos dizer assim, né? E aquilo vai me trazendo as informações, me acionando internamente. Perfeito. Esse é o objetivo, tá? Então você me permite ler aqui para os colegas o que apareceu no seu, o que saiu no seu recorte biográfico indicado? Para elas, tá? Então, assim, como tem no documento que é personalizado para cada uma de vocês em cima das informações que vocês forneceram ao entrar no clube, tá? Então, para a Fátima, o recorte mais potente não é apenas a história das perdas, né? Mas a história da mulher que permaneceu viva após elas, né? Então, a nossa sugestão é que ela escreva sobre, ela já vem escrevendo sobre os grandes vínculos que estruturaram sua vida, que foi o texto que nós lemos na reunião passada, as despedidas que a atravessaram, o luto vivido com apoio e consciência, a descoberta tardia e preciosa de si mesma e o direito de ser cuidada, né, por você. Então, eu queria te parabenizar por estar utilizando essa ferramenta assim, da forma que eu idealizei mesmo, que permite assim limpar o terreno, né? Porque é um trabalho de escavação, ou de limpar um terreno mesmo que estava entulhado, sabe? De organizar as coisas
para depois fazer ainda voos mais altos, de realmente pegar a metodologia do cultivo e, puxa, agora como é que eu quero reescrever, né? Porque a gente não consegue construir algo em cima de um terreno que está bagunçado, né? Simples, usando uma linguagem bem simples, assim, né? Então, eu fico muito, muito feliz com ver que é muito prático, ele é realmente o recorte biográfico, ele ajuda a escritora a trazer essa subjetividade que é tão forte de vida vivida, de todas, né, que tem aqui, e poder colocar no rumo, tá? Considerações finais? A gente está se encaminhando agora para o encerramento. O que vocês gostariam de partilhar? Eu Eu só só quero agradecer. gostaria de, Pode falar, Fátima. eu só gostaria de dizer assim que eu queria acionar mais as colegas através do grupo, né, para a gente trocar mais e poder, de repente, a história de uma ajuda a outra, né? No grupo, no clube das autoras, né? Sim, e tá Onde eu aberto lá, né? coloquei lá, tá aberto, né? Então, onde eu coloquei lá, mas eu acho que, eu não sei se alguém viu, alguém leu, né? A Joyce, eu sei que botou um coraçãozinho lá. Mas é isso. Eu estou gostando muito, está sendo muito produtivo para mim, e eu não vejo a hora de acessar lá a plataforma para ver aquele curso, mas eu acho que ainda vou esperar um pouquinho. Tá certo, tudo no seu tempo, né? Então fica aqui, eu reforço o convite da Fátima para Leia, Cida, sintam-se à vontade de usar o espaço do clube para trocar ideias, para se apoiar. É o espaço das sócias. É um grupo para falar tudo que tem a ver com a escrita, sabe? Partilhar, realmente ampliar esse momento de encontro lá para o grupo, que eu acredito que isso vai até fortalecer a vontade das outras sócias participarem também, se organizar para estar junto com a gente, né? De saber o que vem se falando aqui nos encontros do grupo. Cida, Léa, gostaria de fazer alguma consideração para a gente encerrar por hoje? Fátima, só endossando o que você falou aí sobre aquela tua mensagenzinha que você colocou lá no grupo. Eu, apesar de não ter falado nada, não ter escrito nada, mas eu acredito que a gente pode sim fortalecer esses vínculos através dessa comunicação ali do grupo, e uma está apoiando a outra. E é uma pena que tão poucas pessoas estejam participando aqui ao vivo hoje, desse momento tão sublime, né? Que, que assim não tem como ser repetido. É uma pena de quem não esteve aqui, não tem como viver o que a gente viveu aqui. Eu só tenho que agradecer as amigas, escritoras, parceiras e a Joyce por esse trabalho magnífico. Bem, obrigada. Eu não sei se vocês viram minha expressão falando, né? A minha irmã caçula, que vivia pegando no meu pé, deu uns botelinhos nela, né? Aí ela veio aqui, falei, o que você quer? Não, você nunca tem tempo pra gente, sai daí. Falei, tô em aula. Ah, mas sabe? Falei, não, eu tô em aula, eu não vou sair. Se fosse antigamente, eu saía correndo. Falei, não, eu tô em aula, não vou, sabe? Primeiro eu. E porque ela queria que eu fosse com ela na casa do meu cunhado, que a minha irmã morreu no Covid, aí ele arrumou a ex dele há muito tempo atrás, né, que foi noiva dele, tão junto. Aí ela não vai lá mais, porque ficou com ciúme e tudo, né? E não vai lá mais visitar ele. Eu, de vez em quando, passo lá, levo uma manga, uma coisa, assim, não entro mais lá dentro também, sabe? Porque ela acabou aprontando com a gente. Mas, e aí eu não vou lá mais, mas eu passo lá, converso com ele, ela nem sai lá fora mais para conversar com a gente. E agora ela passou aqui e falou: vamos lá, vamos, queria que você fosse. Eu falei: calma, se você quiser, eu vou depois, porque ela nunca vai lá. Agora ela vai porque ela precisa de uma ferramenta lá, porque o porta do guarda-roupa está com problema lá. Por isso que ela vai lá, sabe? Então não é por aí, né? A hora que precisa, vai.
Ele é cunhado da gente há mais de 30 anos. Ele é da família, sempre foi bondoso. Aconteceu da minha irmã morrer, então tem que entender isso. Aí veio aqui bravo comigo, bateu o portão, não sei nem se está me esperando, se não está. Sei que eu estou tranquilo que é comigo, tá? Mas se fosse antigamente, eu saía correndo. São E muitas aí, as tentativas de distração, distrair de um objetivo. Mas você está com esse foco nesse objetivo, está tranquila e isso é muito bom. E eu estou curiosa para Vai saber o sim. texto que vai vir daí, hein? Joyce, aí eu vou posso mandar como? mostrar, Como que eu vou para mandar? mostrar uma coisa? É, Ah, Pode falar. não, como que eu vou mandar, Joyce? Escrito? escrito, digita, né? Daí assim, você pode escrever no seu caderno, fazer todos os seus textos. Aquele que você quer mandar para o clube, aí você digita ele e manda no WhatsApp para mim. Hum, eu já tenho mais ou menos escrito, mas acho que eu vou fazer mais coisas. Tá Vamos bom, ver. tá. Mas os Então, delas são muito lindos. Nossa, não tem lindos, nem né? comparação. Mas assim, como eu falei, não é o momento do texto bonito, é o texto de verdade, o texto verdadeiro. Essa é a beleza Uhum. que a gente tá, né? A emoção, a memória. Então é como vem, tá? Então não é tanto de racionalizar, de explicar, não, é a emoção viva, né? Pedra bruta, tá? E para isso, para fazer esse movimento, precisa de muita coragem. Então eu estou muito feliz assim porque meus objetivos de qualidade para esses encontros estão plenamente atingidos com vocês aqui. Não é quantidade de pessoas na sala, é a qualidade da entrega, de como estão se entregando para o processo. E são mulheres corajosas que estão aqui comigo. Eu me considero uma mulher corajosa e vocês também são mulheres corajosas que estão aqui comigo. Então a frase que eu escolho para fechar esse encontro, né? Já convidando vocês e quem estiver nos assistindo para a próxima terça-feira, 11 horas da manhã, é a seguinte: a coragem está um passo à frente do medo. Então, sigam corajosas, porque vocês vão estar diante do medo. O medo não vai atacá-las, né? Porque vocês vão estar um passo adiante do medo, tá? Desejo uma excelente semana, né? Continue brilhando o sol aí no caminho de todas vocês. E até terça-feira Tá, que vem. viu, Fátima? E eu Grande abraço, pensei, Joyce. Grande eu, abraço. Beijo para vocês. tá, e eu pensei, Fátima, o que você falou, sabe? Estava pensando já em interagir, mas eu falei, não sei. Mas obrigada, Ida, pela sua entrega aí. E você falou para a gente participar, tá? Então a interação Tá segue lá no ok. grupo do Clube das Escritoras, hein? Eu quero ver vocês Tá fofocando bom. lá, Sem tá bom? cabelo. Até lá.